E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Integrando Ideias. Ainda estamos aqui falando sobre limites. Dessa vez é sobre assíntotas, mais especificamente, né? E então a gente vai entender o que é uma assíntota horizontal, vertical, como calcular, como encontrar, né? E então você vai conferir tudo isso nesse vídeo. Mas antes eu queria dar um recado. Eu falei no vídeo passado sobre uma futura aula de exercícios, porém sobre esses últimos conteúdos de limite. Porém, eu vou acabar deixando essa aula de exercícios um pouco mais para frente. Eu vou, logo depois dessa aula de limites, a gente vai entrar em derivadas, e aí quando a gente estiver conhecendo bastante as regras de derivadas, a gente vai voltar para ver sobre L'Hopital. Então, aí a gente vê bastante exercícios envolvendo tudo isso que a gente aprendeu, certo? Então, vamos lá falar de assíntotas. Bom, então, antes de tudo aqui, a gente tem um gráfico, né, aqui em cima, que já está representando para a gente as assíntotas, né? A gente tem aqui, então, o plano XY, e nossa função aqui em verde, certo? A nossa f de x. E se você reparar, eu tenho uma reta aqui em paralelo com o eixo y de rosa, e tenho uma reta laranja aqui paralelo com o eixo x de laranja. Essas retas paralelas são nossas assíntotas. O que seriam assíntotas, vamos dizer assim, de forma visual, as nossas assíntotas, elas são, entre aspas, barreiras das nossas funções. Vou deixar esse exemplo um pouco mais claro, supondo aqui que esse ponto B aqui, o beta, né? Supondo que esse ponto beta ele seja o x1 ali, né? O ponto 1 ali em x. E aqui está a nossa função, certo? Imagina que esse gráfico está amplificado. Eu puxei um zoom aqui nesse pedaço, né? Então a gente tem aqui o nosso gráfico, ó. Ele está assim, esse comecinho dele foi amplificado para lá, né? Então esse ponto 1 aqui que eu estou simulando, né? Ele seria como se fosse uma barreira da nossa função. A gente não consegue, a nossa função sempre vai vir próximo a esse valor, porém ela nunca vai ultrapassar esse ponto. É como se fosse uma função exponencial, né, logarítmica. A gente já viu funções com essa cara. Então essa seria uma assíntota vertical. A nossa função nunca vai ultrapassar desse ponto aqui, ó. Ela não vai fazer isso daqui, por exemplo, ó. Entendeu? Pode ser que exista essa função não seja contínua e exista uma outra parte, entre aspas, uma outra parte dela aqui do outro lado, algo desse tipo assim. Mas também, do outro lado, a gente nunca vai conseguir ultrapassar essa barreira e pular para cá, entendeu? E isso também se reflete para a nossa assíntota horizontal, né? A nossa assíntota horizontal, ela barra a gente de passar aqui, nesse caso, para cima, né? A gente não consegue fazer isso daqui, por exemplo, atravessar ali por cima. A nossa função vai chegar bem próximo aqui e vai ficar milimetricamente próximo, mas não vai ultrapassar, certo? Então, essas barreiras, entre aspas, são nossas assíntotas. E aí, a gente tem dois tipos, né? Uma assíntota vertical ou horizontal. Aquela que está paralela com o eixo y ou eixo x, né? Horizontal paralela ao x, vertical paralela ao y. E existem algumas regras para definir elas. Que, por exemplo, aqui então, vamos começar pela assíntota horizontal. Então, olhando aqui na assíntota horizontal, a gente tem um seguinte enunciado, né? Que o y igual a alfa é uma assíntota horizontal se o y igual a alfa seria essa reta aqui, certo? Uma reta y, uma função y igual a alguma coisa, vamos por 3, seria o quê? Significa que ela está aqui no eixo y, né? Ela tem um 3 e não importa o x, o y vai ser sempre 3, certo?
Então, é isso que eu estou querendo dizer, que é uma reta horizontal, certo? No ponto alfa, que seria um ponto qualquer, ela só vai ser uma assíntota se acontecer um desses casos. Repare, é um desses casos, por isso que eu deixei o ou grifado. Se você validar o primeiro caso, você não precisa testar o segundo, isso já é uma assíntota. Você só precisa comprovar um deles. Então, um dos casos que você tem que comprovar seria o quê? Seria se o limite da nossa função com x tendendo ao infinito, ou positivo ou negativo, ele tem que dar esse alfa. Se ele der esse alfa, né, ele vai dar um valor aqui qualquer, e esse valor alfa é a nossa assíntota horizontal, certo? Pode ter ficado um pouco confuso só tentar falar sem ver números, mas a gente vai trabalhar um exemplo daqui a pouco, e aí vai ficar mais claro. E também a gente tem a assíntota vertical, né? Então, a assíntota vertical, aqui no caso, eu escrevi uma reta, né, x igual a b, que seria a mesma linha de raciocínio. Agora a gente tem aqui o eixo x, b não, é beta, né, desculpa, e seria esse ponto beta aqui em rosa. E vamos supor que seja um valor qualquer aqui, ó, 4. Então eu estou falando que x igual a 4 é minha reta, ou seja, não importa o y, opa, ficou torto aqui, não importa o y, o x vai ser sempre 4, certo? Então é isso que está querendo dizer aqui também, que é um x igual a um valor qualquer, é um ponto no eixo x qualquer e vai ser uma reta naquela direção. Ela só vai ser uma assíntota vertical, né, nesse caso, se acontecer novamente um desses casos. É um ou outro, certo? Ou novamente grifado. Você não precisa validar, no caso aqui os dois, aqui são 4 casos, você não precisa validar os 4. Se comprovar um só, já está confirmado que é uma assíntota vertical. E os casos seriam então o quê? O limite da nossa função com x tendendo a beta, seja pela direita ou pela esquerda, tem que dar positivo ou negativo infinito aqui, mais ou menos infinito. São 4 casos, por quê? Porque o vindo pela direita pode dar mais infinito ou menos infinito. Aqui também, mais infinito ou menos infinito. Se acontecer um desses, é comprovado que é uma assíntota vertical. Então, a gente entendeu o que é, vimos algumas propriedades, algumas regras, e vamos trabalhar um exemplo em cima disso, então, para a gente ver como que fica na prática essa história. Bom, então, um exemplo aqui que eu vou trabalhar é o seguinte. Encontre as assíntotas verticais e horizontais da nossa f de x aqui, se existirem, certo? Pode ser, então, que as assíntotas não existam. Então, vamos lá. Como a gente consegue identificar aqueles casos aqui dentro? Primeiro, isso não é uma regra, mas eu gosto de começar pelas assíntotas verticais. Então, é por onde eu vou tomar meu ponto de partida. Para mim conseguir descobrir uma assíntota vertical, se você se lembra da propriedade passada agora há pouco, eu tenho que descobrir um valor aqui em que eu faça meu x tender, que é minha f de x de infinito, certo? Mais ou menos infinito. E, bom, se você já tem uma malícia do que está acontecendo aqui, você já deve ter em mente mais ou menos qual valor vai ser esse. Mas eu vou explicar isso de uma forma diferente. Bom, para a gente descobrir esse valor, eu vou olhar a condição de existência da minha função. Se você não sabe o que é condição de existência, eu vou explicar de forma bem rápida e simples. E você pode deixar nos comentários e a gente faz uma aula sobre isso. A condição de existência de uma função, vamos supor essa função aqui, essa f de x, ela existe aqui, ó, até o zero ela existe, certo? Aqui vamos supor que é 1, que é 2, certo? E vamos supor aqui então que essa nossa f de x seja a raiz de x, certo? A condição de existência dela seria o quê? Repara que aqui não existe função para trás do zero, certo? Por quê? Porque raiz de números negativos não existem no plano dos reais, né? Que é o plano que a gente está trabalhando.
Então, isso daqui, a condição de existência seria o quê? Seria que o nosso x ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? É a condição de existência dessa nossa função. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, pode deixar nos comentários. A gente faz uma aula específica sobre isso. Olhando a nossa função, a gente não tem raiz, mas a gente tem uma fração. E nesse caso aqui a gente não está tratando de um limite, a gente está olhando só uma função. Então, aqui embaixo, na nossa divisão, na nossa fração, não pode ter a parte de baixo igual a zero. Então, a condição de existência nossa é o quê? 2 menos x tem que ser diferente de zero, certo? E aí é só a gente isolar o x aqui, né? Nosso x tem que ser diferente de 2. Por que que eu disse, se você tivesse uma malícia, você já ia reparar isso logo de cara? Por quê? Porque agora a gente vai jogar esse nosso limite, né? A gente vai jogar ele dentro de uma... a nossa função a gente vai jogar ela dentro de um limite, certo? Então, deixa eu copiar ela aqui, x mais 3, 2 menos x, beleza. E isso daqui tem que dar mais ou menos infinito. E, então, para o nosso limite tender ao infinito, se você já captou essa ideia, a gente pode ter um valor zero embaixo, certo? Que isso faria tender ao infinito. Então, simplesmente seria a gente pensar nisso. E aqui seria 2, certo? Porque 2 menos 2 dá 0. E aí o zero dividindo, isso daqui vai tender para o infinito. Mas se você não pensou dessa forma, pode seguir esse passo da condição de existência que também vai dar sempre certo. Nossa condição de existência aqui é que x seja diferente de 2. Então, a gente vai olhar agora o nosso limite com x tendendo a essa nossa condição de existência, certo? Então, o nosso x vai tender a 2 agora. Bom, então agora a gente vai testar esse limite aqui e ver se ele vai dar mais ou menos infinito e obedece uma das nossas regras, né? Mas se você se lembra, é um limite lateral. Então, eu vou fazer aqui usando o limite vindo pela direita, certo? Sinal de mais. E vou resolver normalmente, vou substituir o 2 nos x's. E aí, vou puxar aqui para baixo, né? E aí a gente teria, então, 5 sobre 0. Certo? Desculpa, esqueci de pôr 2 aqui. 5 sobre 0. Isso daqui tende ao infinito, certo? Só que a gente tem que ficar de olho numa questão importante aqui agora, porque a gente está trabalhando com limite lateral, certo? E então, vindo pela direita, são números maiores que 2, certo? Então, experimenta trocar um número maior que 2 aqui no lugar desse x, né? A gente teria, pode ser no x de cima também, mas o x de cima não está afetando o nosso resultado. Mas imagine então a gente trocando aqui por 3. A gente teria 2 menos 3. Isso daqui dá menos 1, certo? É um valor negativo. Ou seja, sempre que tende pela direita, embaixo a gente vai ter um valor negativo. E aí a gente tem então um valor, vou colocar aqui entre parênteses tudo, a gente tem um valor negativo embaixo, em cima não importa, né? Vai ser um positivo sempre, porque maior que 2 sempre vai ser positivo, né? Então a gente teria um positivo em cima, um negativo embaixo, positivo com negativo seria negativo aqui, certo? Então a nossa resposta na verdade é essa, o nosso limite está tendendo a menos infinito. E validou, né? Um dos nossos casos está atendido, que seria esse daqui, certo? É uma das possibilidades. Então, a gente pode afirmar o quê? Que o nosso x igual a 2 é uma assíntota vertical, certo? Então, beleza. E aí a gente precisaria encontrar agora, por último, a nossa assíntota horizontal, né? A nossa assíntota horizontal eu acredito que é mais simples, porque os casos para comprovar seria o que? O x tender a mais ou menos infinito, e isso daqui tem que dar um valor beta, né? Alfa, não lembro do exemplo, beta ou alfa, mas enfim, tem que dar um valor, e esse valor aqui para a gente é a nossa assíntota horizontal, certo?
Isso a gente viu ali na propriedade na tela anterior, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse limite com x tendendo ao infinito positivo mesmo. Você pode testar os dois casos, vai dar o mesmo resultado. Nem sempre, tá? É bom testar os dois resultados, mas como eu já fiz essa conta antes, para poupar um pouco de tempo, eu vou fazer só o do positivo. E o do negativo dá o mesmo resultado. Então, se a gente substituir o infinito diretamente aqui, a gente vai ter uma indeterminação. Então, eu tenho que desviar dessa indeterminação. E para desviar, então, eu vou usar aquele esqueminha de pegar o maior expoente. No caso, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, o maior expoente do x é 1. E vou dividir tudo por x, né? No caso, x elevado à primeira. Então, eu teria x dividido por x aqui, que é 1. Aqui eu tenho 3 dividido por x. Aqui 2 dividido por x. E aqui menos 1, né? X dividido por x vai dar 1. E o menos aqui do exercício. E agora eu vou substituir o infinito aqui, certo? Vou puxar uma setinha aqui de novo. E aí eu vou substituir o infinito no lugar do x. Então eu teria 1 mais 3 sobre o infinito é 0. Dividido por 2 sobre infinito é 0. Menos 1. Então isso é 1 dividido por menos 1. É o mesmo caso ali, né? Mais e menos, 1 em cima, outro embaixo. Isso daqui prevalece sinal de menos, 1 dividido por 1 é 1. Então esse é o nosso resultado, esse seria o nosso beta aqui, né? E que por sua vez, então, a gente pode afirmar que o quê? Que o y, certo? Porque agora a gente está tratando de uma assíntota horizontal. Então, o y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. Bom, é isso, pessoal. A gente resolveu um exemplo aqui. Eu vou trazer mais exemplos naquela próxima futura aula de exercícios que eu comentei. Mas, por enquanto, sobre assíntotas é isso. Nossas aulas sobre limites terminam aqui. E a gente vai entrar agora em derivadas. Vocês vão ver que está tudo meio conectado, né? Porém, é um assunto, entre aspas, novo, né? São conceitos novos, conteúdos novos. Então, até a próxima.